estacionados ali naquela curva, ter perdido o controle, até porque estava um tempo um pouco chuvoso, a pista escorregadia, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, local bem iluminado, conforme descrito no laudo pericial de local. E a questão da memória visual do autor, o que é isso? Capacidade de reconhecimento de familiares e pessoas do convívio, mesmo a certa distância e em meio a outras desconhecidas. Ou seja, ali no local, se percebe na foto da perícia e relato dos agentes, testemunhas que estiveram ali é um local bem iluminado, local de comércio, de quiosques, de residências. Então tinha sim como ele perceber que tinha uma pessoa na sua frente, uma pessoa conduzindo uma bicicleta elétrica. Terceiro item, a cor incomum, amarelo vivo, amarelo ovo, da bicicleta elétrica da mãe, que o autor inclusive danificou em outra ocasião de maneira proposital. Nós temos relatos aqui que ele conhecia muito bem essa bicicleta elétrica da mãe dele, até porque chegou pra gente notícias de que ele mesmo já teria danificado essa bicicleta em outra ocasião. E a bicicleta era tão incomum, a cor dela era tão incomum que as pessoas ali da localidade sabiam que era a Eliane que conduzia essa bicicleta. Então o filho também teria essa condição de reconhecer. Esse é o ponto número 3. Ponto número 4. Tentativa de fuga do local do crime, conforme narrado pelas vítimas sobreviventes, o que demonstra algum grau de consciência do autor. Algumas das vítimas do outro veículo nos relataram que depois que ele colidiu com a bicicleta da mãe e atropelou, depois invadiu a mão em direção contrária e atingiu esse outro veículo, ele tentou se evadir do local do crime. A esposa do seu Nivaldo, Dona Maria Carolina, ela foi a pessoa que conteve ele inicialmente ali até chegar da polícia militar. Ele queria se evadir. Pessoa que estivesse completamente sob efeito de álcool ou de drogas, estaria fora de si, não saberia nem onde estava, talvez até apagasse, até desmaiasse com a colisão ali. Mas não, ele tentou se evadir do local. Isso também demonstra que, além desse grau de consciência, ele quis praticar o crime e depois tentou se evadir para não ser pego, para não ser preso em flagrante. Ponto número 5. Menosprezo pela vítima morta no local do crime, como também relatado pelas outras vítimas. Também é outro ponto aqui que ficou muito claro para nós, quando essas vítimas do outro carro relataram que tinha uma pessoa morta ali e que depois vieram descobrir que era a mãe dele, né? Ele já sabia que era a mãe dele. Apesar de negar isso no seu depoimento, ele sabia que aquela pessoa morta ali era a mãe dele. E em momento algum ele mostrou qualquer tipo de ressentimento, qualquer tipo de remorso, qualquer tipo de dor ao ver a sua mãe morta ali. Muito pelo contrário, quis tentar se evadir e ficou preocupado somente com o prejuízo material do veículo. Então é outro ponto aqui que também demonstra essa vontade de praticar sim aquela colisão do carro dele com a bicicleta da mãe. E número 6, que eu falei para vocês que coroa aqui a nossa investigação e que só demonstra esse dolo do agente, é o histórico de constantes agressões físicas, ofensas verbais e ameaças de morte que estão descritas nos autos. Inclusive, a irmã dele, ao prestar depoimento, a Lara, ela nos trouxe imagens de agressões dele contra essa mãe, subjugando essa mãe por causa de R$5, um motivo banal, um motivo totalmente desproporcional, fato gravado pela própria Lara, presenciado pela funcionária da residência, que também foi ouvida em sede policial, e a mãe, coitada, sentada no sofá, e ele humilhando a mãe, agredindo a mãe, xingando essa mãe. É uma cena muito forte, assim, até vou divulgar para vocês depois. Enfim, isso tudo só corroborou esses elementos que nós já tínhamos com relação ao dolo dos agentes. Nós tivemos também, no dia de ontem, a notícia que o Ministério Público também encampou a nossa tese de feminicídio e já o denunciou por feminicídio e pelos crimes de trânsito contra as outras famílias, as outras vítimas. Enfim, só demonstrando que nós estávamos certos nessa tipificação do fato criminoso, tá? Então, a partir de agora, ele, por ser denunciado, já muda o status dele de investigado para réu no processo, e se tudo correr bem daqui para frente, é óbvio que a gente sabe que tem recursos, tem até a própria defesa que vai atuar, e em breve será submetido a júri popular, tá?
Nós já recebemos também os laudos também foram conclusivos e demonstraram ali a materialidade do delito, como eu já havia previsto. As lesões na vítima são compatíveis com o fato da colisão do carro que ele dirigia com a bicicleta que ela também conduzia, né? Inclusive o corpo dela, o laudo se refere a corpo flácido, o corpo da vítima teria colidido, teria batido no para-brisa dianteiro. Aquele dano no para-brisa dianteiro foi com relação ao choque do corpo da vítima com o para-brisa. E pela batida dos dois veículos ali, você pode perceber que ele estava em alta velocidade. As imagens daquela reta ali onde foi o acidente comprovam isso também. Algumas pessoas foram ouvidas, pessoas da família, vizinhos, pessoas que, de certa forma, sabiam da conduta, do comportamento violento, agressivo, até mesmo sociopata desse rapaz. Inclusive um vereador aqui do município se manifestou em redes sociais, foi chamado na delegacia para dizer o que ele sabia sobre o fato. Então ele disse que há cerca de um ano a dona Eliana teria colidido com o veículo dele estava parado, ela veio, bateu no carro dele, ele desceu para conversar com ela, viu que ela estava muito nervosa, ela não queria em momento algum ligar para a família para dizer o que tinha acontecido. Ele insistiu até que ela ligou para o marido. Minutos depois vem o Carlos Eduardo numa motocicleta com outro rapaz não identificado e começa a humilhar a mãe. Não falou nada com relação ao vereador, ao acidente em si. Começou simplesmente a humilhar, a denegrir a imagem da mulher publicamente. Pessoas testemunharam, viram isso aí. Depois ele saiu, chegou a filha dela, acalmou. Então são fatos que só demonstram esse comportamento dele doentio e de longa data, aliado ao uso de drogas. Vocês sabem que isso praticamente era uma tragédia anunciada. De certa forma, esse é o panorama que a gente tem, tá? Nós ouvimos bastante pessoas, temos essas imagens fortes que mostram ele agredido em outra ocasião essa mãe, relatos de testemunhas que falam que dias antes, cerca de 4 dias antes, o mais recente, ele teria ameaçado de morte, que essa mãe vivia com medo realmente dele fazer alguma coisa, até de ceifar a vida dela. Então tudo isso nos leva a crer que sim, ele agiu com essa vontade livre e consciente de praticar a conduta, que é o dolo, por isso ele foi incurso no feminicídio. Eu vou abrir agora para a pergunta para vocês aí, fiquem à vontade de perguntar. Delegado. Foi ouvida também em sede policial, falou que trabalha na casa de família há 30 anos e desde sempre, desde pequeno, ele tinha esse comportamento agressivo. Conforme foi crescendo, essas ofensas, esses xingamentos passaram a ser agressões físicas, né, e eram constantes, tá? Por qualquer motivo. Ele tinha que ter o seu capricho satisfeito por essa mãe, por esse pai. Se assim não fizessem, eles eram agredidos. Então essa funcionária confirmou sim. Há uma dúvida em questão ao momento que ele, o dia, né, que ele, vamos dizer assim, escolheu atropelá-la. Foi algo de oportunidade? Algo aconteceu antes, vocês conseguiram descobrir, que levou a esse estopim do atropelamento nesse dia específico? Porque a gente ouviu alguns relatos de que, de repente, ela estaria atrás dele naquele momento, porque ele pegou esse carro sem permissão. Então, isso procede? Há essa informação? Sim. Ou, para completar, colega, tem um fato também que falavam muito na época, que o pai poderia ter ligado para ela, né, esse marido, para ela ir ao encontro dele. Foi nesse momento que tudo isso aconteceu. Existe realmente isso, complementando o que ela está falando? Sim, essa ligação do pai, ele citou isso no depoimento. Só que não afasta o dolo da conduta do agente, seja se for premeditado ou não, mas no caso não foi. A gente acredita que foi realmente um crime de ocasião. Um primo familiar que veio com a Lara de Niterói aqui para Campos foi um dos primeiros a serem ouvidos. Ele relata que assim que chegou na madrugada depois do acidente, ele percebeu na casa ali que realmente o Carlos Eduardo tinha pego esse veículo, que era da irmã, e isso causava um descontentamento da mãe, que ele era proibido de pegar veículos, seja por ter causado acidente de forma pretérita, seja para se desfazer do bem, porque ele era uma pessoa viciada em drogas, então que tinha essa ligação com elementos de comunidades, então ele estava sempre ali comprando e usando drogas. Então a mãe tinha receio, porque ele já tinha uma dívida enorme,
A gente conseguiu comprovar também a existência de uma dívida de quase cerca de 350 mil reais. Isso que a gente conseguiu apurar. Dá para pagar essa faculdade de medicina, pagar os caprichos e os luxos desse rapaz. Então ele era proibido de usar esse veículo. E esse primo disse que no dia ele teria pego esse veículo, a revelia ali da mãe, que essa mãe teria saído de bicicleta atrás dele. Isso está nos autos também, essa testemunha confirmou isso pra gente. Então tudo leva a crer que durante esse percurso ele teria visto que a mãe estava na frente dele, aproveitou a ocasião para assim fazer. Esse 350, rapidinho, esse 350 mil é só dívida de faculdade, tem também dívida de drogas? A dívida foi pega como uma instituição financeira. A gente só conseguiu apurar que essa quantia ali estava em fase de execução judicial, a entidade financeira deve ter executado a dívida em face dos três, do pai, da mãe e do Carlos Eduardo. Delegado, entre as testemunhas que foram ouvidas, há alguma divergência agressiva? Disse nunca ter presenciado alguma agressão, por exemplo? De nunca ter presenciado agressão, não. Todos são unânimes de falar que realmente aconteceu isso aí. Inclusive o pai. Tá? O depoimento do pai foi muito parecido com o dele, mas com relação ao fato em si, aquela estada dele no quiosque, a troca de carro pela motocicleta que ele tinha, porque estava chovendo, mas também não foi muito esclarecedor. Então, as outras testemunhas todas, elas sim foram unânimes em dizer que as agressões e violências eram constantes, desde sempre. Doutor, por que Olha, ele disse em redes sociais que a família estava polarizada, estava dividida, não foi o que a gente percebeu na investigação. Delegado, qual que é a pena máxima do caso? Olha, a pena quem vai dizer é o juiz do caso, tá? O que eu posso dizer é a pena mínima do feminicídio, que recentemente mudou a legislação, então a pena mínima já parte de 20 anos, além dos outros crimes que ele vai responder, tá? Então, ele sendo submetido a júri popular, quem vai julgar é a sociedade, são pessoas da sociedade que vão compor esse conselho de sentença, que vão dizer se ele é culpado ou não, e depois quem vai fazer a dosimetria, quem vai estabelecer a pena é o juiz do caso. Doutor, no outro automóvel, ele também vai responder por tentativa de homicídio contra essas 5 pessoas? Não, contra essas pessoas não, porque realmente ali ficou constatado que ele perdeu a direção do veículo na primeira colisão e aí realmente não observou o dever de cuidado, aí já passa a ser culpa contra essas vítimas aí. Até a denúncia do Ministério Público também foi bem enfática nesse sentido. Além do feminicídio, vai responder por 5 lesões corporais de trânsito e mais embriaguez de trânsito também. Doutor. É o seguinte, ele relatou que teria ido até Tiragosto comprar drogas, tá? E o caminho realmente que ele faz na volta é o caminho plausível, o caminho que realmente, com quem vem da comunidade de Tiragosto, descer da Ponte da Lapa. A mãe dele não teria ido atrás dele por causa das drogas, mas sim por causa da bicicleta, do carro que ele estava dirigindo, que pertencia à irmã, e ele estava proibido de dirigir o carro. E essa irmã também era agredida por ele. Sim, essa irmã nos relatou que ela é agredida por ele, em certa ocasião a família até proibiu de ir até a delegacia comunicar os fatos, mas ela nos deu essas imagens dele agredindo a mãe. Então, além dos crimes agora que ele está sendo denunciado, nós já instauramos inquérito também para apurar essas agressões pretéritas contra a mãe. E o pai nisso tudo, que também foi falado que ele agredia a mãe? O que acontece? Com relação ao conteúdo dos telefones que a gente aprendeu, por agora já ser uma outra fase processual, já está em fase de denúncia, oficialmente aqui a gente encerra as investigações da Polícia Civil. Então agora vai ficar a cargo do Ministério Público verificação do conteúdo desses aparelhos. Não, porque ainda estão nos aparelhos. A gente não, agora a Justiça tem que se manifestar e o Ministério Público vai tocar daqui para frente. Né? Com relação às imagens, foi a irmã do autor que nos forneceu. Entendeu? Imagens de uma agressão pretérita na sala que eu vou divulgar para vocês também. Delegado, em relação à irmã e ao pai do agressor, eles se posicionam de que maneira? Como acusadores, testemunhas? Qual é hoje a participação dessa irmã e desse pai nesse processo? Eles se comprometem de que maneira com toda essa apuração? Bom, nesse processo aqui que a gente investiga só a autoria do Carlos Eduardo, tanto o pai quanto a irmã figuram como testemunhas, tá? O pai, em depoimento, como eu disse aqui anteriormente, o depoimento dele foi muito parecido com o Carlos Eduardo. A gente até acredita que, de certa forma, o advogado que esteve acompanhando o depoimento do Carlos Eduardo tenha instruído dessa maneira. Já a irmã não. A irmã, ela abriu o coração,
foi assim a testemunha mais contundente, a testemunha que mais colaborou e ajudou o trabalho da polícia. Em que sentido? Trazendo à tona todo esse histórico, confirmando tudo que a gente já sabia, inclusive com as imagens. Então, o relato da própria menina, ela diz que no ano de 2020 ela se mudou de Campos porque não aguentava mais essas agressões do irmão. Então, atualmente ela mora em outro município do estado de São Paulo e saiu de casa justamente por isso, por causa desse comportamento arredio, violento, agressivo, tá? Manipulador, no caso do Eduardo. E o pai se posiciona como uma espécie de defesa, ele defende o filho de alguma maneira ou se isenta? O pai não está muito claro, não ficou muito claro pra gente ali o posicionamento do pai, porque está muito abalado. Porque numa tacada só, ele perdeu a esposa, teve o filho preso, o sonho de ver o filho formado foi por água abaixo, foi gasto uma fortuna de dinheiro na formação desse rapaz, seja pela faculdade de farmácia que ele não concluiu, seja pela faculdade de medicina que também não concluiu, fica a dívida. Então a gente sentiu que ele não tinha muita condição ainda de dar um depoimento mais incisivo, enfim, mas de qualquer forma agora foi rolado como testemunha também nos autos, vai ser ouvido pela justiça. Foi encontrado com drogas? Não, no momento da abordagem não. Ele disse em depoimento, caso Eduardo, que teria dispensado essas drogas quando ele foi para o hospital. Ele falou isso aí. Delegado, por que não foi feito o exame nele? Olha, normalmente as viaturas da Polícia Militar não tem esse tipo de equipamento, de etilômetro, só a PRF. Eu não sei dizer se no momento ali a viatura da PRF está empenhada em alguma outra ocorrência, não pôde atender, não pôde auxiliar a Polícia Militar. E nem no hospital? No hospital não, porque aí os médicos já falaram que ele já estava sedado, não ia surtir muito efeito, não seria producente esse tipo de exame. Mas o relato das testemunhas todos suprem esse tipo de prova, entendeu? A prova testemunhal também é um meio de prova. Delegado, tem pessoas dizendo na nossa transmissão ao vivo que essa informação procede e alguns amigos da faculdade estão defendendo ele nessa situação? Não, ninguém defendeu ele, mas a informação que foi passada pelo advogado, sim, que quem contratou, quem está pagando os honorários eram amigos de faculdade, sim. Agora, ninguém está defendendo ninguém. Muito pelo contrário, ninguém da faculdade foi ouvido no site policial. Doutor, agora ele segue sem advogado? Ele vai ser defendido por defensor público? Não sei te dizer isso aí, mas se a pessoa não contratar advogado, a regra é que ser defendido pela defensoria. Doutor, o motivo da transferência do Carlos Eduardo para Itaperuna seria ameaças de morte que ele estava sofrendo no presídio de Campos? Normalmente, casos de repercussão como esse, assim, as pessoas são colocadas numa espécie de seguro, tá? E a decisão da administração penitenciária foi nesse sentido, foi de levá-lo para Itaperuna, onde ele ficasse afastado de pessoas aqui de Campos, que talvez pudessem ter conhecimento sobre quem ele era e o que fazia, e para evitar um mal maior. Normalmente isso, sim. Ele deve permanecer lá em Itaperuna até o julgamento? Aí fica a cargo da Justiça e da Administração Penitenciária. Pode ter alguma... Agora esqueci o nome. De atendimento com carinho de um médico formado? Isso aí nós apuramos que houve sim ocorrências aqui em Campos, na 134DP e na delegacia de Cambuci, que ele fazia licença delegado da medicina. A reprodução simulada vai depender agora da defesa, da acusação durante o desenrolar do processo. Se eles entenderem que deva ser feito, a gente pode até realmente fazer.